Olá, meu nome é Ricardo, eu sou professor de literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Arca de Noé, de dois autores, né? Léo Cunha, que é jornalista, escritor e tradutor, traduziu obras de Shakespeare, Charles Dickens e Júlio Cortázar, escreveu por volta de 50 obras e várias delas com premiação, como Jabuti, altamente recomendado pelo Fini Lige, e o Gilles Edouard, que é filho de franceses, mas nascido em São Paulo, arquiteto, mas se enveredou pelo design gráfico e tem 9 publicações na França. Os dois se juntam e produzem esse livro, A Arca de Noé, que vai falar de uma das histórias mais antigas da literatura ocidental, baseada na Bíblia, que conta a história de Noé e sua família, os quais recebem, um chamado divino sobre um possível dilúvio que acontecerá e dizimará a população da Terra. Essa chuva, esse dilúvio, ele dura 47 dias e toda a enchente, causada por esse dilúvio fica durante 150 dias. No final desse dilúvio, a aliança de Deus com essa família, a promessa de Deus de que não haverá mais nenhum dilúvio que acabará com a terra, o sinal é o arco-íris. A obra não vai se focar na família de Noé e não vai se focar, na verdade, nos humanos. Ela vai se focar muito mais no barco e nos animais. E é interessante a gente perceber isso, e trabalhar exatamente com os meninos algumas hipóteses de leitura sobre isso. Por quê? Porque quando nós vemos a Arca de Noé, logo aqui no capa, o que aparece em primeiro plano é a arca, é a própria arca, e não Noé ou sua família. Uma primeira hipótese, uma primeira pergunta que pode ser feita é exatamente o que os alunos esperam que essa história conte, já que o Noé não aparece nessa capa. O outro trabalho que o professor, de primeiro, segundo e terceiros anos do ensino fundamental tem que estar muito atento é para o alto teor poético que nós encontraremos nesse livro. Já logo no começo, nós podemos perceber: quem conta um conto, aumenta um ponto, espicha cada ponta. Quem conta um conto, aumenta a conta, deixa ali sua marca. O professor, ele vai poder trabalhar exatamente esse alto teor poético que essa obra traz, trazendo brincadeiras com as palavras com as crianças, fazendo com que as crianças percebam essas repetições de sons, essas repetições de imagens até que o autor traz novamente. Esse caráter poético, ele vai se confundir um pouco com uma narrativa. Então, o professor, ele tem que estar muito atento para trabalhar exatamente até que ponto é um texto poético e de que maneira ele traz também uma narrativa junto dele, que acaba por ser um conto, esse texto. E aí é um conto que traz elementos poéticos para dentro dele. O levantamento das hipóteses, ele não precisa parar exatamente na capa. Ele pode parar exatamente, ele pode seguir, e chegar até a pergunta sobre o que é uma arca. O que seria uma arca? Essa pergunta para os alunos seria uma pergunta motivadora da leitura. Uma pergunta que faria com que os alunos levantassem hipótese e buscariam as respostas ao final do livro, se essas hipóteses elas são confirmadas ou não. Como todo processo de leitura, ele realmente nos sugere fazer, que é uma questão de hipóteses e respostas dessas hipóteses que nós levantamos. Esse trabalho de hipótese é um trabalho anterior ao livro. Durante a leitura, seria interessante o professor perceber se os seus alunos já são autônomos ou não na leitura. Porque para uma turma não autônoma, o interessante seria uma leitura em voz alta, em roda com os alunos, e para alunos já autônomos na leitura, alunos que provavelmente estarão no terceiro ano do ensino fundamental 1, seria interessante uma leitura em voz alta e uma leitura silenciosa, exatamente para perceber de que maneira os alunos vão ler esse texto e vão trazer questões novas para dentro da sala de aula. Uma outra questão que seria interessantíssima é exatamente a leitura das imagens do texto. Fazer o aluno perceber que, num primeiro momento, o pano de fundo do texto ele vai ficar exatamente mais escuro, porque está chovendo. Fazer essa percepção do aluno, fazer com que o aluno perceba esse pano de fundo, como a brincadeira entre o claro e o escuro vai trazendo também uma relação com os próprios sentimentos da arca, que vai ser personificada, sentimento dos animais, que serão personificados, e tentar fazer essa correlação entre
os sentimentos dos personagens e de que maneira a ilustração acompanha esses sentimentos. Essa característica é uma característica estética, de um diálogo estético entre imagem e palavra. Seria interessantíssimo trabalhar isso com os alunos. Já no plano interdisciplinar, o professor ele pode trabalhar com as ciências naturais. Como assim? Ele pode fazer com que o aluno pesquise e classifique cientificamente os animais que aparecem ao longo do texto. O elefante, o macaco, a garça, ele pode fazer um trabalho de ciências, de classificação. Também ele pode trazer um questionamento sobre os elementos da natureza, a chuva, o arco-íris, estudar de que maneira o arco-íris é produzido em determinada circunstância natural. Essas questões só agregariam no conhecimento do aluno e no diálogo que o aluno vai manter com o texto, tudo, logicamente, mediado pelo professor. Uma outra atividade que o professor pode fazer é a produção de um musical cantado, trabalhando exatamente a sonoridade das palavras que já estão dentro do livro com a confecção de uma peça teatral, o que iria ao encontro, de uma intertextualidade, de uma textualização que proporcionaria ao aluno um contato com gêneros literários e formas artísticas diversas.